Glória a Deus, graça e a paz de Senhor Jesus a todos que estarão ouvindo essa live. Estou aqui hoje com meu amigo presbítero Felipe Rezende Ibá, e hoje nós estaremos falando sobre a temática o porquê nós devemos orar. E esse vídeo também vai para o YouTube, você que irá assistir pelo YouTube, se você achar que esse conteúdo é relevante, se virá para edificar outras pessoas, que você curta, que você compartilhe também. Nós iniciaremos essa live orando, não tem outro modo. Nesse momento o Felipe vai estar orando para iniciar a live, e no final da live nós também estaremos orando para abençoar vocês. Amém? Quer falar alguma coisa antes de iniciar, Felipe? Não, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você possa sentir realmente a presença do Senhor na sua casa, onde você estiver, e que isso aqui não sirva somente só como mais uma pregação, como mais uma live que vocês vão ver. Que seja assim como Jesus nos ensinou. Você vai ouvir e praticar. Amém? Vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tema, Senhor, que o Senhor colocou na vida no coração do Daniel. Pai, que possamos aqui, Senhor, compartilhar, Senhor, experiência, compartilhar, Senhor Jesus, vida, Senhor, contigo, e que outras pessoas possam ser alcançadas, Senhor Jesus, e que de uma certa forma, Senhor Jesus, começar a praticar a oração, Senhor, porque sem a oração, Senhor, não somos nada. Ela é o único veículo, Senhor Jesus, que nos leva até o Senhor. Pai, guarda, Deus, o nosso coração, conduz, Deus, as nossas palavras, conduz a nossa oratória aqui também, Senhor, para que de uma certa forma todos possam compreender, Senhor, o que nós vamos falar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a fatídica pergunta, Felipe, por que nós devemos orar? O que você entende disso? Por que você acha que nós, cristãos, todo mundo, por que nós devemos orar? Como você iniciaria essa live? Primeiro de tudo, como quando você falou sobre esse tema, algo veio no meu coração que é nesse tema, porque a oração é o norte da vida do crente. Crente que não ora está perdido. Crente que não ora não tem direção. Não tem direção, impossível. É impossível. E a gente vai ver que Jesus, em tempos que ele junta aos discípulos e tal, ele separa deles, vai para o monte, ora. Dali ele começa a pregação, ele começa o seu evangelho, ele começa a pregar o evangelho. Até o Jesus, muitos falam que, poxa, até Jesus orou, mas ele não orou em vão, ele orou para nos mostrar como devemos fazer. Vamos dar exemplo. Isso aí. E hoje tem muito crente que não ora. E você olha a vida do crente que não ora, para tu ver que ele está perdido dentro da igreja, perdido dentro do propósito, Sim. perdido dentro da caminhada, porque sem oração é impossível você saber o que Deus quer. A gente não pode chegar dentro da igreja, chegar dentro de algum lugar e achar que tem que fazer da forma que a gente quer, ou da forma que a gente acha melhor, porque a igreja não é nossa. Sim. O dono da igreja, ele sabe qual é o melhor para a igreja. E qual forma que nós podemos fazer isso? É orando. Por que você acha que nós oramos tão pouco? Jesus nos deu o exemplo, ele mesmo orava, e nós vemos que uma das coisas mais esquecidas na igreja, e uma das reuniões que tem menos frequência de pessoas, é a reunião de oração. Vou ser bem simples e direto. Excesso de entretenimento. Porque ninguém vai para a igreja para orar. Sendo que a casa dele seria chamada casa de oração. Jesus vai lá, dá chicotada em todo mundo. Poxa, não é possível que Jesus vai pegar tão pesado com aquele tempo, com as pessoas que estavam lá, dando chicotada nos outros, para que as pessoas realmente usassem aquele templo, aquele lugar, como casa de oração. Jesus fez isso tudo. E hoje em dia nós temos Cara, ninguém vive em guerra aqui.
Ninguém é perseguido. Sim. Ninguém é jogado na cova dos leões como Daniel foi jogado. Porque estava orando. E era um homem de oração, né? Foi para a cova, o que ele fez? Continuou orando, porque não vai mudar. E hoje, hoje, como eu falei, o excesso de entretenimento, o excesso de atividades além da palavra, oração, está fazendo com que a igreja esqueça que aquilo ali é uma casa de oração. Esqueça que aquilo ali não é simplesmente uma reunião, mas é um culto que você dá ao Senhor. Hoje parece que a igreja para muitos é um clube. Isso. A gente só vai para se reunir. E uma das coisas que as pessoas mais falam que é dificuldade de orar é porque não tem tempo. Só que como você mesmo falou do Daniel, que era um homem totalmente atarefado na Babilônia, tinha uma alta posição, o cara era um cara de oração. Nós vemos homens que tinham posições como Davi, era rei, tinha várias tarefas e tinha uma vida de oração. Sim, não abria a mão de estar lá pertinho da arca. Sim, era o principal. E o que fazia Davi ser um homem diferente, vitorioso na guerra, simplesmente era a íntima comunhão que ele tinha com Deus em oração. E muitas das pessoas falam que vão para a igreja buscar a vitória, correto? Uhum. Sendo que algo que eu ouvi na pregação do irmão, que antes de nós irmos para a guerra buscar a vitória, nós já temos que estar preparado antes de começar a guerra. Uhum. E como que Davi se preparava antes de começar a guerra? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor em oração. Principalmente quando chega lá, acho que se eu não me engano, no Salmo 91, que ele vê aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Onde é que era essa sombra do Onipotente? Uhum. A sombra do Onipotente era junto à arca. Uhum. Era junto à arca. Davi estava ali jogado sempre. Quando o seu filho morreu, onde é que Davi foi? Para a arca. Presença de Foi Deus. para a presença. Hoje as pessoas querem buscar vitória, mas é a vitória sem presença. E que não vale de nada, né? Sim, pô. Canaã, terra prometida sem a presença, Pra que de eu vou nada falar? vale. É só um chão de terra. Se não tiver presença, foi o que Moisés falou. Se a tua presença não for comigo, pra que eu quero Canaã? Não tem Se o sentido. maior sucesso da nossa vida é ter a presença do Senhor conosco. Sim, o próprio salmista ele fala que se ele colocar o leito dele no inferno, ali o Senhor está. O Senhor vai estar em qualquer lugar. O céu só é o céu porque Porque ele tem tá lá. presença. Porque se Deus não estivesse lá, seria Pra quê? um lugar comum. Quem desejaria estar lá? Ninguém. O fato de nós desejarmos ir para o céu não é porque lá. é porque ele está lá. Justamente. Pessoas procuram o céu simplesmente para se livrar da terra. Uhum. Não para porque que quer ir para o Senhor, é para se livrar da Isso aí. terra. A maioria das pessoas só buscam ao Senhor não porque o amam ou tem saudade, mas porque simplesmente não querem ir para o inferno. E algumas pessoas querem que Jesus venha simplesmente para acabar com as mazelas dela, para não precisar mais trabalhar, para curar a saúde dela. Isso, Não porque elas têm saudade do Senhor, da presença dele. E como esse tema aqui que eu acabei de falar sobre o norte, sobre direção da vida do crente, é simplesmente isso. Um crente que não ora nunca vai ter vontade de estar com o Senhor. Ele vai querer ser salvo, com certeza. Só que ele nunca vai querer estar com o Senhor, porque ele não tem costume de estar com o Senhor. Então ele nunca vai desejar uma coisa que ele não tem costume. Sim. Que eu tenho, você sabe que você tem que levantar e tem que ir trabalhar, pô. Sim. Mas você já faz isso todos os dias, você já sabe. Mas quem não ora? Vai lembrar de oração? Mano, Quem não lê? Vai lembrar da leitura? Vai lembrar? Não vai. É simplesmente prática de vida. é isso aí. A pessoa só vai cada vez mais orando, mais com a prática. E como você falou que a oração não dá destino, eu lembrei de Josué. Josué, quando ia para a guerra, ele pedia orientações a Deus. E quando ele vai para a guerra contra Ai, que era um exército pequenininho, ele não ora, não consulta a Deus, a vitória já está ganha. Ele envia uma certa quantidade de pessoas do seu povo pequena, e o que acontece? Ele é derrotado. Simplesmente porque ele não consultou ao Senhor. E a oração, ela nos dá essa direção, nos dá o destino de que nós devemos fazer. Às vezes nós estamos em situações que nós não sabemos o que fazer, Isso. e se nós orarmos, com certeza ele nos dá o destino. Sim. E a gente vai ver que isso ocorre a Bíblia inteira. Sim. Quando Saul não consulta, perde. O próprio Davi, foi buscar a arca.
não consultou, De uma forma totalmente errada, né? voltou fazendo besteira. E por causa do erro dele, teve morte. Teve morte. Justamente. Quem não ora, é isso que vai causar. É um homem sem direção. É um homem perdido, é como um barco no navio, como um navio solto no mar. O que a Bíblia fala sobre o cego? Um cego não pode guiar o outro. E pessoas que não oram estão cegas espiritualmente. Porque não tem direção, eles não sabem para onde vão. Estão fadadas a morrer, a cair, a tropeçar. No tempo que um jovem me procurou, falou assim, ó, poxa, eu oro todas as noites, eu oro de manhã, eu oro todos os momentos. Fala, poxa, muito bom, mas nada está acontecendo. Onde é que estava o erro? Aonde está o erro? Ele estava perdido, pô. Mesmo orando, ele estava perdido, ele estava perdido na oração. Porque muitas pessoas acham que porque oram muitas horas, ajoelha, mas para que tu está orando? Qual o motivo da tua oração? Por isso, tipo assim, é o norte do crente, eu tenho um motivo para eu orar. Tem gente que ora porque ama o Senhor e quer estar com Ele. Tem gente que os maiores momentos de oração mais sinceras são quando o vento está contrário. É onde o crente mais ora, né? É onde ele vira crente. É o maior combustível para o crente orar. Sim, pô. É o vento. Cara, tu vê um crente que a vida dele tá totalmente maravilhosa, totalmente boa. Ele não tá orando. Porque não precisa. Para que ele vai orar? Não precisa. E quanto mais você ora, parece que mais as guerras aumentam. Isso. Porque o bichinho ruim, né? Ele não gosta que o crente ora. O momento que ele mais fica, talvez, oriçado, é quando o crente se põe a orar. Eu acho que o mais difícil para o crente orar, eu acho que é ele começar a orar. Que é a parte mais difícil. Porque depois que você começa a orar, parece que as coisas desatam. Mas até você começar a orar, é uma guerra, é uma luta. Mas ele nos ensina, Paulo nos ensina a sermos revestidos da armadura de Deus, como um soldado, e orar, mesmo sem vontade. Porque muitas das coisas que nós fazemos na nossa vida, às vezes nós não temos vontade. Como ir para o trabalho, diversas vezes a gente não tem vontade. Mas nós somos disciplinados, nós sabemos que temos que ir orar. Sim. E a gente vai ver que ele mesmo falou isso aos Tessalônicos, né? Sim. Orai sem cessar. O caso de orar sem cessar é orar sem intervalo. Poxa, mas eu vou ficar de joelho o tempo todo? Não, não é isso. Então, nós nem sabemos, né? A Bíblia fala que a gente nem sabe orar. Nem sabemos como orar. Mas o Espírito clama. Os gemidos inexprimíveis, de forma que nós não podemos, a gente não consegue compreender, mas o Espírito compreende. Só que as pessoas andam tão desligadas no dia a dia. Pode falar. Que elas andam tão desligadas, porque mesmo quando a gente sai do local de oração, nós ainda estamos com Ele. Sim. Temos que estar com Ele, é impossível. Nós acabamos de encontrar com Ele, acabamos de estar com Ele e vamos embora e largar Ele lá no quarto? Não tem como. Não tem como. E acontece isso. Paulo falou, orar sem cessar, orar sem intervalo, orar com perseverança. É para orar e orar. Não é só dentro do quarto, nem só no monte. Não. No dia a dia. Quantas vezes tu Sobre o andou estilo de aí? vida. Quantas vezes tu tá de bicicleta, andando para tudo quanto é lado e orando? Falando com o Senhor. E a oração é algo tão sublime que a gente vai ver que os próprios discípulos de Jesus, eles pedem algo para Jesus. Sim. Eles não chegam Sim. e falam, pô Jesus, me ensina a pregar melhor, a ter uma oratória melhor. Me ensina aí como é que tu fez aquele milagre lá para me fazer também. Mas eles chegam para Jesus, ei Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. E simplesmente pelo simples fato que eles viam Jesus orando. Eles falam, eu acho que o momento mais lindo da vida deles era quando eles viam Jesus, o próprio Deus encarnado, se retirando para orar. E eles chegam e pedem, Jesus, nós queremos aprender, nós queremos orar também. E que esse venha a ser o nosso coração. Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos ser pessoas que oram. Porque quanto mais oramos, mais poder temos. Verdade. Quanto mais oramos, mais unção temos. Menos oração, menos poder. Uma frase que eu ouvi que é assim, ó, quem não ora, chora. Não ora, chora. Como Eliseu Rodrigues falou, quem não ora não serve nem para ser crente. Isso aí. Porque é o alicerce do crente, é isso, é oração e palavra. Não tem outra coisa. Caramba, sei lá que tá. Não tem pra onde a gente correr.
Quer uma vida com Deus? Ora. Ora. Você quer ser vitorioso em tudo? Quer? Ora. Por mais que ainda não aconteça, mas ora. Ele não falou que não é fast food, pô? Que não vai ajoelhar lá, vai pedir, Deus vai dar no momento? Não, É insistência. Tem aquela passagem, né, da viúva. A viúva tá lá, chega no juiz da cidade, que não é Deus, não representa Deus, porque ela é um juiz iníquo. Ímpio, sem Ímpio, temor tá de lá. Deus. Ela vai lá perturbando. Vamos lá, julga minha causa. Por que ele julgou? Ele não julgou porque ele é bonzinho, não. Ele julgou porque ela estava insistindo e tirando a paz dele, tirando a paciência dele. Ele foi lá e julgou. E a Bíblia mesmo fala, e você? Será que se a gente insistir, Deus também não vai? Nós temos que ser aquelas pessoas que parece que importunam o trono de Deus, tá ali batendo, dia após dia, perseverante. Temos que ser lembrados. Para ser lembrado todo momento. Pô, tem alguém que tá chamando, tem alguém que tá ali insistindo. Batendo a porta. Grandes homens de Deus, grandes homens de oração. Eles não marcaram a sua história porque eles eram teólogos renomados. Não, era porque eles insistiam em oração. Eram homens de oração. Poxa. Todos eles, se você pegar todos os avivalistas, se você for parar para ver a história, eram homens que tinham uma vida de oração incessante. Horas e horas, não era, vou tirar só um tempo aqui de 10 minutos aqui para falar com Deus, não, era horas e horas, às vezes madrugadas e madrugadas afora, gastando a vida em oração. Faz uma reunião de oração na igreja hoje. É mais vazia, né? Nada mudou. A oração, você vê quando Jesus ele ressuscita, e aí os discípulos eles estão orando no cenáculo lá em Atos 2. Só que o engraçado é que quando Jesus morre, ele ressuscita, ele aparece para 500 discípulos. E na sala de oração tinha quantos discípulos? 120. Ou seja, nesse trajeto de 10 dias de oração, cadê os outros? Acabou. São poucos que ficam na oração. Porque a oração não é algo, às vezes, que é tão bonitinho. É algo que vai ser sussurros, lágrimas, não tem nada, às vezes não tem coisas atrativas para você ir. Isso é aí, só oração. Esse é o fator que a gente principal. quer ir para atração. E a oração é uma guerra. Não tem ninguém lá te motivando não, vamos orar. Levante a tua mão, ajoelha. Não tem isso. Ninguém te aplaudindo, como você canta bem, como você prega bem. Não, tipo, tu entrou, tá vendo? Tu chegou onde eu queria. Cheguei. Vou ter que falar sobre Ezequiel 22. Vai Ezequiel 22, 30. Porque é um capítulo, é um versículo que realmente ele está aqui como prova que mudou, pô. Mudou meu modo de pensar sobre oração. Porque nós vemos ali que ele pede ali que alguém se coloque na brecha em favor da cidade. Só que o local, a gente vai analisar direitinho, é na brecha. É um local onde não tem ninguém. Só cabe uma pessoa, ele só pede uma pessoa. Não tem ninguém que possa te fazer companhia. Não tem ninguém para te aplaudir, nem te dar tapinha nas costas. Para falar que você está de parabéns. É o local onde você estaria intercedendo, é linha de frente. Você recebe tudo. É tudo contigo, é você e Deus e acabou. É você e Deus e acabou. O interessante é que ele não encontra ninguém. Isso aí. Ninguém quer esse lugar. Ninguém. Deus fica surpreso dele olhar e não tem ninguém para reconstruir o muro, ninguém ali para interceder em favor da cidade. E a destruição vem por falta de alguém para orar. Muitas coisas na nossa vida acontecem porque não tem alguém orando. Muitos casamentos são acabados por quê? Porque não tem ninguém na brecha orando. E se a gente fracassar na oração, a gente vai fracassar em todas as frentes de batalha. Sim. Se fracassou na oração, fracassamos em tudo. Tem mais algum ponto que você tem para compartilhar? Então eu vou compartilhar um ponto aqui que eu separei o porquê devemos orar. Simplesmente pelo fato de que Jesus orou. Jesus ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. E nós vamos ver diversos textos que nos mostram Jesus orando. Eu separei alguns textos aqui, que eu vou soltando aqui agora ao longo do vídeo, para mostrar para você
o tanto de versículos que nos mostram e nos comprovam que o próprio Deus encarnado, Jesus, ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia se você quiser depois, em Lucas capítulo 3, 21, quando Jesus vai começar o ministério dele, quando ele é batizado, a Bíblia vai dizer que ele é batizado e ele ora, e os céus se abrem. Então Jesus ele só começou o ministério dele, começou o ministério dele quando ele foi batizado, orando, o Espírito veio sobre ele e ele começou. Você vê em Lucas 5,16, as multidões vindo até Jesus. Jesus sobe num monte sozinho para orar. Tem diversos textos. Tem aqui Mateus 14, 22, quando ele manda os seus discípulos atravessarem o lago e ele pega e sobe a um monte sozinho para orar. Jesus ele tinha uma vida de solitude que é diferente de solidão. Solidão é aquele sentimento que você se sente abandonado, todo mundo me abandonou. Isso aí. Mas a solitude é quando você mesmo decide abandonar o seu eu para estar com alguém. E Jesus ele tinha isso, ele vivia uma vida de íntima comunhão com Deus. Nós vamos ver em João 17, uma linda oração que Jesus faz quando ele começa orando por ele, depois ele ora pelos seus discípulos, depois ele ainda ora por aqueles que haveriam de crer nele no futuro. Nós vamos ver Jesus orando no Getsêmani, no momento de maior agonia que ele passou o quê? Orando. E falando para os seus discípulos, ora aqui comigo. E os caras que estavam com ele simplesmente estavam dormindo. Jesus falou, pô, vocês não são capazes de aguentar 1 hora de oração? Hoje a gente tem gente que não é capaz de aguentar 10 minutos. Se marcarmos uma oração de meia hora, tem crente que vai dormir. Jesus está falando, pô Pedro, tu fala que vai morrer por mim, mas tu não é capaz de orar 1 hora comigo? Até no momento de grande aflição na cruz, Jesus está orando. Jesus está falando com Deus, ele fala, intercede por aqueles, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele pega em brado em alta voz falando com Deus, Senhor, pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então nós vemos Jesus por diversas vezes orando. Hebreus capítulo 5, versículo 7 vai dizer, durante os seus dias na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrima. Hebreus está nos dizendo que enquanto Jesus aqui viveu na terra, durante todos os seus dias na terra, ele viveu uma vida de oração, de súplica em alta voz e lágrimas. Então, se Jesus orou, quem somos nós para não orar? Se Jesus teve que orar, mano, por que a gente não vai orar? Por que tamanha dificuldade? Olha a tamanha dificuldade que Jesus enfrentou no seu ministério e a maior da vitória deles foi ali na oração, cara. Jesus, se ele só venceu lá no Calvário, porque antes ele teve que vencer o Getsêmani e foi em oração, de joelho ali, ó, sangrando. A Bíblia vai dizer que o suor que caía dele era como gotas de sangue. E no momento que ele mais precisou dos seus amigos, dos seus discípulos, no momento de oração eles se encontraram dormindo. E mais um ponto também que eu queria falar com vocês, o porquê nós devemos orar, é porque simplesmente Jesus nos instruiu a orar. Sim. Mateus capítulo 7 ele nos instrui a orar, a bater na porta, a pedir, a buscar. Nós vemos em Lucas 18, como o Felipe falou, a parábola da viúva insistente, Jesus ele nos ensina o princípio de sermos perseverantes na oração. O problema é que às vezes a gente bate na porta, bate 2, não aconteceu, nós desistimos. E aquela viúva ela foi insistente, ela importunou aquele juiz. E o Senhor Jesus ele vai falar naquela parábola que ele há de fazer justiça rápida aos seus. Então às vezes a gente acha que está demorando, mas para ele é rápido. Só que às vezes a gente quer no nosso tempo, só que às vezes no nosso tempo nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. E se às vezes ele nos der algumas coisas que nós tanto pedimos, nós vamos acabar perdendo ele. Às vezes a gente está pedindo tantas coisas que se ele nos der aquilo naquele momento, é capaz da gente se afastar dele. Como em Êxodo vai dizer, que Deus ele poderia levar o povo naquela travessia do deserto por um caminho bem curto. Só que eles iam enfrentar a guerra. E a Bíblia vai dizer que se eles fossem por aquele caminho, eles iam ver a guerra e ia querer voltar para o Egito. Então Deus tem que pegar e levar eles para o caminho mais longo, para nesse caminho do deserto mais longo, Deus moldar o ser daquele povo.
Porque se desse para eles muito antes, eles iam querer voltar no Egito. A gente já vê pelo caminho mais longo eles querendo voltar para o Egito, só porque eles queriam comer cebolas e pimentões no Egito. Porque lá eles falam que tinham peixe, mas estavam sendo amassados, escravizados. E às vezes Deus, ele retém algumas coisas seguras simplesmente pelo fato que nós não estamos preparados para receber. E a gente vai ver que quantos, hoje em dia, pediram tanto, pediram um carro, pediram uma casa, e isso tudo que receberam roubou eles de Deus. Roubou eles de Deus. Tem pessoas que se perdem pelas bênçãos que recebem. Sim. Sim, porque você está insistindo muito, você quer aquilo. Deus te deu. E quando Ele te dá, você não tem estrutura e nem maturidade ainda, não tem aptidão para receber aquilo. E aquilo que era para ser uma bênção na tua vida, acaba sendo uma maldição. Às vezes você vai para um lugar e você acaba atrapalhando as coisas ainda. Às vezes o lugar é abençoado, tu pede tanto, vai para lá, tu que vira o troço ruim no troço. Eu falo isso até pra Jéssica lá, da minha esposa. Hoje eu moro de aluguel, mas se Deus me der uma casa, e Deus quando me der uma casa, eu não mais buscar Ele, eu prefiro morar de aluguel. Se Deus me der um carro, e por causa desse carro nunca mais eu participo de nada da igreja, eu não oro mais, eu não busco mais Ele, continuo andando a pé, porque eu prefiro Ele. Até tem um texto que eu gosto que diz, né, que até o apóstolo Paulo morou de aluguel, né? Isso. Então nós estamos igual ao apóstolo Paulo. Todo mundo morou de aluguel. Peregrinos na terra. Mas com Ele. Esse que é o diferencial. Abraão era um homem que não tinha casa, andava peregrinando, mas era um cara que era amigo de Deus. Poxa. Pra que eu quero casa? Simplesmente o cara é chamado de amigo de Deus. Ele preferiu habitar em tendas. Vagando ali na terra prometida, ele falou não. Ele estava vagando na terra que Deus prometeu a ele, mas diz que os olhos dele estavam na cidade que haveria de vir. Ele andava ali na terra da promessa, mas os olhos dele estavam em algo celeste. É algo muito maior. Hoje em dia, nós pregarmos palavras como essa é complicado. Porque hoje a nossa geração, ela tá materialista. Sim. Hoje tem que ter o material. Não, eu só vejo poder, eu só vejo algo acontecer porque eu tenho o material. E sendo que eu não preciso ver nada. Eu não preciso sentir nada. Ele está aqui. Eu não preciso sentir arrepio. Deus, ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Sim. Só que a gente precisa ver alguma coisa. As pessoas acham que quanto mais eu tenho, mais abençoado eu sou. Isso aí não é. Então, Paulo era o maior do miserável. Sim. Eles falam, se você é pobre, você está em pecado. Tem alguma coisa errada com você. Então, Paulo estava ferrado e mal pago, né? Como diz o ditado, né? E a gente vê que era um homem top. Eu até... Sobre aquele... Como tu falou, as pessoas acham que porque tem pouco é o pecador, tá mal pra ele. Justamente. Não tá Só agradando que Samuel, 1 Samuel. Vamos lá, você que tá assistindo aí, se tiver com a tua Bíblia, abre no 1 Samuel. Se tem alguém aí que tá gostando da live, deixa um comentário, uma curtida aí, deixa um comentário aí. Oração. 1 Samuel, né? 1 Samuel. Vamos lá, 1 Samuel. Não tá lá no celular. Fala sobre o quê? Aquele estudo que a gente falou. Sobre o pecado de não orar. Sim. Que lá, em 1 Samuel fala que ai de mim se não orar. Pecar contra o Senhor. Estaria pecando contra o Senhor. O não orar é um pecado. Isso. E algo que eu nunca tinha parado pra perceber. Parado pra perceber. E o fator que não orar. Só fala daí. Só fala aí. Não, só fala daí. Não, é que a André queria dar o celular aqui, que queria baixar o versículo, mas enquanto ele vai achando aqui, eu queria falar o que veio aqui na minha mente aqui, bastante interessante, né?
quando vai dizer em Lucas 5,15, né, que multidões vinham para ele, né, e ele pegava e se retirava para lugares solitários. Só que o contexto de Lucas capítulo 5 vamos lá, Lucas capítulo 5, deixa eu achar aqui. Achei, Lucas 5:16. É um contexto interessante, né? Que ele cura leprosos. Jesus, ele faz alguns milagres. Tem outro texto também em Lucas que ele multiplica os pães. E as multidões vêm até Jesus, né? E o que Jesus faz após isso que é interessante. Jesus, ele pegava, se retirava e ia para lugares solitários para orar. Jesus acabou de multiplicar pães, Jesus acabava de operar curas, sinais, maravilhas, todo mundo vindo até Jesus, ele pegava e se retirava para orar. Isso é muito interessante, a gente parar para analisar isso. Até o próprio Jesus, talvez eu não sei o motivo, talvez, falando assim para nós, eu, o Felipe, talvez seria para talvez não deixar um orgulho entrar no coração de que ele operou um milagre, todo mundo vindo até ele. Tem uma passagem que as pessoas querem pegar ele, fazer dele rei, e Jesus, ele pegava e se retirava para orar. Às vezes acontece isso, às vezes você acaba de pregar, as pessoas querem vir te aplaudir, falar, uau, que palavra, e há um grande perigo nisso se nós não vigiarmos, porque nós podemos deixar acabar isso entrando no nosso coração e a gente realmente achar que a gente é bom, que a gente é o cara. E Jesus, nesses momentos tão lindos que ele operava milagres, fazia curas, sinais, multiplicava, Jesus pegava e se retirava para orar. Então nós precisamos pegar isso como exemplo, porque a gente somos tentados a cair nisso, porque um elogio, ele tem muito poder para te derrubar. Isso pode entrar no teu coração e você achar que é bom. É muito bom. E isso derruba muitas pessoas famosas, renomadas, que realmente eles deixam entrar isso no coração e eles acham que são deuses, que são os importantes. E nós vemos muitas pessoas caindo por causa disso. É verdade. E como caíram, né? Alguns que... Você mesmo agora de repente está pensando aí de pessoas que você conheciam, que eram tão famosas no Brasil, que deixou a vaidade e o orgulho entrar no coração, a soberba, e caíram. Um tempo que a gente estava, até falou comigo sobre no Getsemane, que Jesus está subindo. Jesus está indo para o Getsemane. Antes, ele passa no Monte das Oliveiras. Sim. E a gente vai ver que o Monte das Oliveiras é o lugar de onde? De espremer as azeitonas. O Monte das Oliveiras já diz, né? Isso. E tem oliveira. Ao momento dali, ó, de espremer. Antes de ir pro Getsemane, tá sendo apertado, tá sendo espremido. E hoje eu entendo por que está sendo espremido. É justamente para isso. Tem gente que se acha bom demais. Por quê? Porque nunca passou no momento da prensa. Ninguém passou pela prensa. O momento de você matar o teu eu, matar o teu orgulho, a tua altivez, de entregar... Era no momento da prensa. E a oração é o momento da prensa. Sim, é onde Deus nos esmaga, né? Jesus, ele foi esmagado no Getsemane. A palavra Getsemane significa nada mais nada menos que prensa de azeite. Jesus, antes de ir pro Calvário, ele foi prensado. Ele foi amassado ali para tirar o melhor suco dele, né? E hoje as pessoas querem sentar nas cadeiras, nas tribunas, nos mais altos patamar, sem ser prensado. Não choram mais. Tu não vê lágrimas mais. Hoje, eu vou ser um pouco pesado, vou. Mas hoje em dia é muito teatro. Porque é o que você tem que impressionar as pessoas que estão te vendo. Sendo que Deus te conhece do dia da forma que você precisava. Adão se esconder? Não. Deus conhece ele. Quem criou ele foi o próprio Deus. Quem te criou foi o próprio Deus. Você errou? Assume o erro. Pô. A oração é para isso também. Você se arrepender, você mostrar quem você é. Só que o problema é que quando a gente coloca
quando a gente quer impressionar pessoas, chamar a atenção de pessoas, nós esquecemos que quem nos colocou naquele lugar não está nem se impressionando. É engraçado que quando essas pessoas não eram conhecidas, não eram ninguém, elas oravam, Tapete em lágrimas. tapete em lágrimas, um joelho com calo. Poxa. Tem gente que tem testa com calo de boca no pó. Mas depois que chegou lá, parece que já alcancei o ápice. Agora eu estou no meu ápice onde eu tinha que estar. Não. O melhor lugar para o cristão estar é aos pés do Senhor. Simples. O nosso maior sucesso é esse. É estar simplesmente aos pés do Senhor Jesus. Porque as pessoas acham que porque você tem um título isso impressiona a Deus. Uau, o Felipe é presbítero. Você acha mesmo que Deus está impressionado porque o Felipe é presbítero? Você acha que você impressiona e surpreende Deus quando você prega um sermão e as pessoas se convertem ou choram? Você acha que Deus fica impressionado porque você orou e um paralítico levantou da cadeira de roda? Você acha que isso impressiona Deus? Claro que não, cara. Sabe o que impressionou Jesus quando ele esteve na terra? Quando ele olha para aquela pessoa que não era nem judeu, mas tinha tamanha fé. Jesus fala, uau, eu fiquei impressionado. Eu nunca vi tamanha fé em Israel. O cara vai falar para mim que eu não preciso nem ir na casa dele para o servo dele ser curado. Uau, isso me impressiona. Agora, você acha que impressiona a Deus você ser um evangelista, ter títulos? Não impressiona nem um pouco, irmão. Se a gente for botar algo assim, de impressionar Deus por títulos, quem foi Paulo, né? Na carta aos Coríntios, ele fala tudo aquilo que ele fez e sofreu pelo Evangelho. Tu chega em Filipenses, ele fala ali, ó, circuncidado ao 8º dia, judeu de judeus, tribo de Benjamim, contarei fariseu, ele excedia a todos do seu tempo. E o engraçado é que Paulo, provavelmente o maior dos apóstolos, só uma única vez na Bíblia ele fala que ele foi o maior. Sim. Quando ele fala, eu, Paulo, sou o maior dos pecadores. Ele nunca falou, eu, o maior dos apóstolos, o maior do pecador. A única vez que ele fala que é maior é para falar que ele é o maior dos pecadores. Depois que ele fala isso tudo em Filipenses, chega aqui, ó, Filipenses 3:7. É a base de tudo para mim. Que aí, todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como um prejuízo por causa de Cristo. O que para muitos hoje é muito bom, que é ter dinheiro, ter títulos, ter renome, ter reconhecimento. Paulo, ele tinha como, se fala a palavra real, que ele fala esterco, que é algo que é desprezível, para ele não tem importância nenhuma. A importância maior para ele é Cristo. Sim. A base da gente vai ver que acho que é 1 Coríntios 2:2, que ele fala, para mim, não busquei nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. A base da vida de Paulo era Cristo. Sim. Não era dinheiro, não era fama, não era nada disso, era Cristo. E essa é a base que tem que ser para nós também. Sim. É Cristo. Eu acredito que o grande sucesso da vida de Paulo, cara, não tem outro a não ser orar. Sim. Paulo era um homem de oração, era um homem experimentado em jejuns, era um homem experimentado na palavra, era um homem experimentado na oração. Você vê que era um homem experimentado nas disciplinas espirituais, era um homem disciplinado. Paulo, ele só teve esse ministério dele tão poderoso porque Paulo foi um homem de oração. Como a gente conhece a história de vários homens que nos inspiram, e você vai ver a vida do cara, é uma vida de constante oração. E nós queremos ter um ministério de sucesso, fluir nos dons, ter poder, mas se não orarmos, não tem como. Muitas das vezes as pessoas acham que assim, estudo. É bom estudar? É bom. Muito bom. Paulo estudava. Poxa, mas entre orar e estudar, ora. Então, Estude, mas ore muito mais do que estude. você acha que se tem um paralítico na sua frente, você chegar com uma boa oratória, com uma boa exegese homilética, você acha que o paralítico vai levantar? Você acha que se o demônio se manifestar, você vir com a tua teologia, o paralítico vai se levantar?
o inimigo, o diabo, ele reconhece um homem que é de oração. Os filhos de Cefa foram expulsar o demônio, eles falaram, olha só, eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. Paulo era um homem que era conhecido nos céus, mas era um homem que era conhecido no inferno, como diz o Leonardo de Ravenhill. Paulo era um homem de oração que até os demônios sabiam quem Paulo era. E o que as pessoas precisam hoje em dia, o que vai tirar um pecador do inferno, um homem da Cracolândia, talvez não vai ser o teu terno e a tua gravata, sim, talvez não vai ser a sua faculdade, o seu doutorado, mas sim o poder de Deus, que vem através de uma vida de oração, uma vida de jejum. Sim. E o que o pecador, o que as pessoas estão querendo é isso. Ver o poder de Deus. Hoje a gente vai na igreja, a gente já sabe o que vai acontecer antes, durante e depois do culto. Você já sabe, já vai ser 3 louvores, ou vai começar com o da APA. E cadê o poder de Deus? Aonde se encontra? Que o próprio Paulo fala isso. Que a pregação dele não consiste só em palavras, mas em poder. Poder. O fator poder não é alguém... Eu sei que todo mundo aqui é pentecostal, gosta. Só que não é só falar em línguas. Nem rodar no aviãozinho? Não é isso. Achei que era no aviãozinho. É manifestação de poder, que a Bíblia fala que os sinais seguirão aqueles que creem. E hoje as perguntas são: por que não está acontecendo mais isso na igreja? Por que não está acontecendo mais aquilo na igreja? Será que a fé enfraqueceu? Não. Será que o evangelho é fraco porque o evangelho é o poder de Deus? Também não. E aí? Onde é que está o erro? Simplesmente o erro nunca vai estar em Jesus, o erro nunca vai estar no Espírito Santo, muito menos na palavra de Deus. É a gente, somos nós aqui, ó. A gente vê histórias de... Já ouvi histórias de homens no passado, de igrejas que paralíticos eram curados, cegos, eles voltavam a enxergar nas cruzadas. E a gente fala, ué, cadê esse poder, essa glória? Mas a pergunta é, cadê hoje em dia os homens que iguais ao de antigamente? Sim. As pessoas falam, onde está, como o Leonardo de Ravenhill fala no livro dele, onde está o Deus de Elias? A questão é, onde estão os Elias de Deus? Isso aí, isso Aonde aí. estão os Elias de Deus? Continua ali. Oh. Mas cadê os Elias de Deus? O nível, como é que está o nível de renúncia da nossa geração? Essa é a base. Porque oração é renúncia. É você abrir mão de tempo, abrir mão de coisas para estar de joelho, para estar deitado, para estar em lágrimas. É isso. A renúncia é a base, Quer ter uma vida com Deus? Abandone mais. Quanto mais você renuncia, mais poder tem. Pergunta se aqueles homens, eles buscavam por ouro e prata. Não, eles nem tinham, né? Nem Mas tinham poder. Tinham poder. Hoje a gente tem ouro e prata. Paralítico lá na Porta poder. Formosa. Justamente. Ele estendeu a mão, porque hoje está assim. Muitos estendendo a mão para receber algo. Só que vem a surpresa, que aí Pedro e João falam para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Acabou. Recebe e acabou. E eles levantavam e andavam. E acabou. Essa geração, não é que a nossa geração seja tão horrível, né? Tem homens de Deus ainda. Sim. Mas, cara, a gente vê muita diferença aí da geração passada com a de antiga. Talvez você vai me dar a desculpa de que antigamente não tinha tanto celular e internet. Mas você pode ver a diferença que há. Nos cultos de antigamente, desses homens Ademar de Campos, esses homens antigos, Azaf Borba, Antônio Cirilo, quando a presença de Deus caía, o que eles faziam? Se prostravam. Hoje em dia, quando a presença vem, o que a gente faz? Levanta o celular. Primeira coisa, a gente pega o celular para gravar. Nossa, como é que estava na minha igreja? Nós, em vez de nos prostrarmos, nos rendermos, nos se arrependermos, nós pegamos o celular para tirar uma selfie, para gravar, para mandar para os outros. Ser sincero, eu não sirvo para ser da mídia. Eu. Se ele vier, eu vou me jogar, pô. Eu não tenho nenhum pingo de... Não vai nem precisar alguém colocar a mão pra tu cair, né? Não, eu me jogo, não tem problema. Porque hoje muitas pessoas esperam isso. Alguém vir tocar e fazer acontecer. Sendo que o próprio Jesus já está ali. Deus, né? Colocar a mão na tua cabeça. O pastor dos pastores, o supremo pastor já está no culto.
Ele já está presente. Eu Sim. não preciso de mais nada, eu só preciso dele. É, E muitas das vezes a gente fala isso para as pessoas, gera problema. sim. Hoje você ser uma pessoa, vamos dizer aqui, hoje você ser uma pessoa normal, você orar, buscar, ler a Bíblia, o normal, Que básico. isso é o normal do crente. É isso. Hoje para muitos é fanatismo e radicalismo. Você ser normal, simplesmente porque você lê, você ora, você jejua. Hoje para muitos já é uma afronta. Você é normal. Você quer ser o santo do negócio, o teólogo. Você quer aparecer simplesmente que hoje o normal virou fanatismo. Tipo, eu entendo assim. O que você precisa mais? O que você precisa mais hoje em dia? Eu preciso dele, não tem outro. A gente vai ver, quando o Davi traz a arca, que acontece aquilo tudo ali e tal, ela cai na casa de Obed-edom. Hoje as pessoas ficam procurando a linhagem de Obed-edom, que era isso, aquilo outro. Cara, isso pra mim não importa. O que importa mesmo pra mim é que na casa dele tinha muitas e muitas coisas. Tinha animais, tinha tudo. Mas ele não suou. Vamos lá trabalhar, vamos fazer isso, vamos aquilo outro, vamos trazendo entretenimento para as coisas crescerem. Ele não foi isso que ele fez. Ele simplesmente abriu a porta e a presença veio. O que mudou a vida dele foi a presença. Mudou foi tudo. Quando Jesus chega, a presença vem, a tua vida, você não precisa buscar prosperidade, porque a presença está ali. Você não precisa buscar ser amado por todo mundo, porque não vai ser, porque a presença já está ali e é isso que importa para você. A vida de Obed-edom mudou, não porque o rei Davi deu alguma coisa para ele de tanto, não. Porque Davi não estava conseguindo mais, porque aconteceu, ele não se sentiu mais preparado. Imagina, você está está vivendo a tua vida. Dentro daquela tua caminhada morreu alguém. Quem vai ficar bem depois da morte de alguém? Ninguém fica. Só que o Obed-edom estava ali, ó. Simplesmente ali, no momento certo, na hora certa. E era Pode falar. E era o homem mais improvável. Sim. Simples, para analisar. Se eles estão trazendo a arca acabou de matar um homem. Você acha que Davi ia pegar a arca e botar na casa de um governador? De um príncipe? Não. Ele deve fazer o quê? Vou pegar a arca e vou botar na casa desse cara aqui. Se morrer, ninguém vai fazer falta. É como se Deus... Então tá bom. Então vocês vão ver o que eu vou fazer quando eu chegar no negócio. Muito bom, muito bom. Mudou tudo. E quando a presença de Deus muda tudo. E tem lugares que parece que as pessoas não querem que a presença de Deus venha nos cultos, porque quando a presença de Deus vem, todos os títulos caem ao chão. Sim. Cai tudo. Toda aquela soberba, aquela altivez, cai ao chão. Você vê as coroas, os próprios 24 anciões. As coroas caem ao chão. Muito bom. E às vezes Deus não consegue nem entrar, porque é tanto título, é tanta coroa, e quando ele chega tudo cai ao chão, que é melhor nem vir. Isso aí. É melhor a gente ficar aqui com o nosso cultozinho normal aqui, com a nossa eterna pose. Poxa. Vai ser a presença. Real. Jesus se manifesta. Pum. Eu tenho a carteirinha lá de presbítero. A carteirinha vai embora, filho. Serve Eu quero de nada. saber. A tua carteirinha não serve pra ir lá e pregar com o pecador e ele sair dos... Pra mim não vale. Títulos são necessários hoje em dia. Para ser, vamos dizer, eu recebi, amém. Não tem nenhum pecado nisso. Amém. Estou aí para concluir e executar aquilo que foi me dado. E eu vou fazer da melhor forma possível. Mas o dia que esse título me atrapalhar de buscar, vai ser igual as coroas sendo lançadas. Porque isso não vai me fazer mais crente ou menos crente. E João ele vai falar, o maior título nosso, ele fala assim, e Deus nos deu a graça de sermos chamados filhos de Deus. Pronto. Ele não fala, Deus me deu a graça de ser apóstolo, de ser pastor, de ser o anjo da igreja. Ele fala, ele me deu a graça de ser filho. Isso tudo que nós recebemos é para servir. Simplesmente é para ser o menor. Quanto mais você ganha, menor você é. Justamente. Não é para você ser o general. Não, o general é ele. O dono da igreja é ele. Quem morreu pela igreja foi ele. Quanto mais títulos você recebe, quanto mais você está recebendo, mas é para ser o menor, é para ser o servo de todos. Se o próprio Jesus, em toda a sua soberania, em todo o seu poder, ele lavou os pés de seus discípulos.
em todo o seu poder, ele morreu numa cruz por mim, que não era nem digno de nada, por todos nós. Por que que eu, sendo um nada, recebi um negocinho ali, vou me achar que eu sou... Não tem como, não tem como. Altivez, soberba, não tem que nem entrar no coração de... Isso são características de pessoas que não oram. Sim. Se você pegar um cara mesmo de oração, você vai ver que o cara é totalmente humilde. Ele pode ter o maior cargo que for na terra. Você vai ver que o cara é humilde. Sim. Isso não vai entrar no coração dele, porque a oração ela nos esmaga, ela vai tirando todo esse ego, toda essa soberba, altivez. E é isso. E só pra gente, porque aquilo eu não posso deixar de falar, porque parou a live pra poder ver. Nossa amiga André, minha amiga André conseguiu achar ali, que está em 1 Samuel, capítulo 12, o versículo é o 23. 1 Samuel 12, 23. Que é ali dá como palavra final. Você que está aí com a sua Bíblia, grava esse versículo que é... Esse versículo é muito interessante. 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Que aqui, como subtítulo, ele fala palavra final de Samuel. Que ele está falando acerca do rei que o povo pediu. Que ele, o povo, vocês pediram rei, eu dei a vocês e tal. E ele tá falando, aqui chega no 15 aqui ele fala: todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se não voltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Ele está ali amassando o povo. Por quê? Porque o povo escolheu um rei. Preferiu o governo de um homem do que o do Senhor. Isso. E agora Samuel tá dando pega neles. Sendo que algo que eu vi, esse simples versículo que um pastor, um teólogo tal, colocou lá, e eu mesmo nunca parei para ver. Que ele fala assim, no 22, vamos ver do 22, que ele fala assim: certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. 23, que ele fala assim: quanto a minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder, deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Então somente temei ao Senhor e servir fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Depois de tudo que Samuel falou com eles, deu aquele puxão de orelha legal. Samuel ele é a boca de Deus ali, então ele fala aquilo que Deus mandou. E Deus está falando através de Samuel. Certamente Yahvé jamais, com certeza, é homem de Deus, e certamente Deus ele nunca vai te desamparar o seu povo. Porque ele não vai? Em honra ao seu próprio nome, não em honra ao rei que ele escolheu, não. Ao seu próprio nome, porque não existe mais alto do que o seu próprio nome. Não tem. Não tem quem Deus vai falar: eu juro por tal pessoa. Não. Ele jura por ele mesmo, porque ele é real, ele é verdadeiro, ele é cumpridor de tudo aquilo que ele promete. E ele fala que ele decidiu fazer o povo dele. E Samuel fala aqui, quanto a minha pessoa, longe de mim deixar de interceder por vós. Longe de mim pecar contra o Senhor. Você consegue entender isso? Que deixar de orar é pecado? Que deixar de interceder, deixar de ir até o Senhor em oração é pecado? E Samuel, ele não só fala isso, ele fala: eu vou ensinar vocês o caminho do bem, o caminho da justiça. Só que eu não sei, mas algo me leva a dizer que é através da oração, é através da intercessão. Mas Samuel ali, ele é o juiz, ele é o sacerdote, ele é exemplo para o povo ali. Porque o profeta e o sacerdote passado deixou a desejar. Então, Deus ele elevou o nível. O profeta passado, que era Eli, que não... totalmente corrompido. Os seus filhos lá, totalmente largados, e lá ele... Pronomes promíscuos.
O que eles faziam ali, como o Paulo fala em Efésios, não é bom nem falar. Digno mencionário. Porque eles largaram aquilo no momento em que, ó, seus filhos morreram. Pra tu ver como os filhos dele eram tão importantes pra ele. Poxa, morreu. Ó, perdemos um montão. Poxa, perdeu. Mas quando ele fala que a arca foi roubada, ele fala, agora acabou. Caiu e morreu. Acabou pra ele. Não tem mais o que... A gente vai ver que Samuel é totalmente oposto, totalmente diferente. Olha a importância que ele deu em oração. Olha a importância que ele deu por interceder. Que era o serviço de Eli, que Eli tinha que fazer. Era orar. Eu te garanto, se Eli estivesse orando, se ele estivesse intercedendo, se ele estivesse cumprindo aquilo que ele tinha que cumprir, a história seria outra. Só que no momento que a gente abandona o lugar de oração, no momento em que a gente larga o local de oração, tudo dá errado. Estamos fadados ao fracasso. Ao fracasso, como aconteceu com ele, fracassou em tudo. Como eu já disse, né? Se nós fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as coisas. Tudo. Amém? Tem mais alguma coisa para falar, Felipe? Ou podemos encerrar? Não, podemos encerrar. Amém? Que essa live possa ser edificante para você, que você possa ser abençoado por esse conteúdo e que o principal, que através dessa live você venha ser despertado para orar. Que Deus ele venha despertar o seu povo para voltar a orar, voltarmos às práticas espirituais, às disciplinas espirituais. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aí, compartilhe. Você que depois irá assistir pelo YouTube também, deixa uma curtida. Se achar que for edificante e relevante o conteúdo, compartilha, se inscreva e desde já, Deus abençoe e vamos orar. Felipe, profeta aqui Felipe, presbítero Felipe, há de orar por vocês, para que vocês venham ser despertados, para que vocês venham sair desse marasmo, desse contentamento de só ir para o culto e voltar, ir para o culto e voltar e nada mais, de viver uma vida sem o poder de Deus, de viver uma vida sem a revelação de Deus, e que você venha ser despertado neste dia. E algo aqui, será que a gente pode marcar uma próxima? O Felipe, ele é fominha. Gosto, deixar ele porque vai todo dia. Tinha um tempo atrás a gente tinha marcado. E o tema ainda está no meu coração. Que é renúncia, amor e devoção. Renúncia, amor e devoção. Isso tem que sair, porque senão fica aqui, vai ficar... Tem que ser lançado. Tem que ser lançado para alguém ser tocado e abençoado. Sim, e vai ser bom. Amém. Você vai organizar direitinho, vamos... Agora que eu tô de férias, dá pra todo dia fazer live. A esposa que adora. Glória na próxima, quando a gente for fazer, ela vai participar. Deus abençoe essa mulher de Deus. Aleluia. Mulher santa, devota. Amém. Amém, gente? Vamos estar orando. Amém? Você feche seus olhos aí também. Creia. O poder de Deus ainda é o Evangelho. E o Evangelho ainda é o poder de Deus. Sim, a mensagem da cruz, para alguns que está parecendo é loucura, mas para gente é o poder de Deus. O reino de Deus não se consiste em palavra, mas em poder de Deus. Não tem pra onde a gente correr. Poder de Deus, que a gente precisa de poder de Deus na nossa vida. Amém. Vamos estar orando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, reunidos. Não só eu, Daniel e Andréia, mas todos que estão nos ouvindo, Senhor, e nos assistindo, Senhor, através da live. Pai, nós acabamos de falar, Senhor, sobre oração, sobre poder, Pai, e eu peço, Deus, para que o Senhor possa despertar, Senhor, essa geração. Despertar essa geração, Senhor, para a oração. Despertar essa geração, Senhor, para o Teu poder, para a devoção, Senhor. Porque hoje não precisamos, Senhor Jesus, de mais teólogos. Precisamos de homens de oração. Não precisamos mais, Senhor Jesus, de grandes pregações. Precisamos, Senhor, do poder de Deus sendo manifesto nesses dias. Precisamos do Senhor tomando o primeiro lugar, Senhor, dentro dos templos, dentro das igrejas. Pai, desperta esse povo, Senhor, para Ti. Pai, abre os olhos deles, Senhor, para o mundo espiritual. Abre os olhos deles, Senhor Jesus,
pro que é real, Senhor, e a Tua palavra, o Senhor é real nesse lugar, o Senhor é real, o Senhor é o que nós necessitamos. Não precisamos, Senhor Jesus, de ouro nem prata, Senhor. Precisamos que o Senhor esteja presente, Senhor, aonde nós estivermos. Estamos reunidos e ali que nós queremos que o Senhor esteja. Nós precisamos do Senhor dentro das reuniões. Precisamos do Senhor dentro dos quartos fechados. Precisamos do Senhor, Pai. Pai, dentro das reuniões de oração, dentro dos templos. Senhor, que o Senhor seja a nossa vitória. Que nós não venhamos mais para a igreja buscar, Senhor, buscar suas mãos. Nós queremos os seus pés, nós queremos o seu coração, nós queremos a sua face, queremos o Senhor por completo. Pai, chega, Senhor. Pai, põe um fim, Senhor, nesse povo que parece pedinte, que só vai buscar as suas mãos. Que eles possam entender que quem tem o Senhor por completo tem tudo. Nós queremos o Senhor, Pai. Desperta um desejo no coração do teu povo, Pai. Desperta o coração dele, Senhor, para ti. Senhor, que os nossos templos não venham ter em primeiro lugar o nosso eu. Que não tenha em primeiro lugar o homem. Que não tenha em primeiro lugar, Senhor, os artistas, Senhor. Mas que os profetas desses dias, que os Elis venham sair. Venham sair das suas cadeiras. Que o Samuel venha começar a profetizar. Senhor, que os Elias de Deus venham ter autoridade para falar nos dias de hoje. Senhor Deus, que a Jezabel venha sair. Que o Acabe, Senhor, venha soltar, Senhor, soltar essa doutrina de Jezabel, Pai. Senhor Deus, que o Senhor tome o primeiro lugar. Desperta os teus profetas, Senhor, para esses dias. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Até a próxima. Deixa eu encerrar aqui. Um minuto. Onde encerra mesmo, Felipe? Esqueci onde encerra. Oh, glória a Deus. Deixa eu virar aqui o celular aqui. Eu não compartilho aqui, né? Onde, Felipe? Em nome de Jesus. No X? Ah,